O amor é uma droga capaz de nos dar a força necessária para conquistar tudo o que nos propomos a fazer. Ninguém entendeu por que aquela igreja, simples e no alto de um morro de Minas Gerais, estava tão silenciosa. Era como se o tempo tivesse parado. O vento que sempre fustigava as janelas de madeira velha cessou por completo. Até as crianças, normalmente irrequietas nos bancos do fundo, ficaram paralisadas. Quando o padre pediu que todos ficassem de pé, o noivo, até então em uma cadeira de rodas cromada que refletia a luz suave das velas, começou, com esforço visível e olhos marejados, a se levantar sozinho. A noiva levou as mãos à boca, sem conseguir conter o choro. As lágrimas vieram quentes, rápidas, molhando a delicada renda do vestido que tanto havia cuidado com carinho. Aquilo não fazia sentido. Até onde ela sabia, ele jamais voltaria a andar. Seu corpo inteiro começou a tremer e foi preciso a irmã segurar seu braço para que não caísse. O buquê de margaridas brancas escorregou de suas mãos e rolou pelo tapete vermelho desgastado. Essa é a história de Rafael e Clara, um casal improvável que se conheceu por acaso, mas se escolheu por amor. Rafael era um ex-mecânico de motos, apaixonado por velocidade e liberdade. Tinha nas veias a gasolina do asfalto quente e nos olhos o brilho de quem nasceu para sentir o vento no rosto. Passava os finais de semana nas estradas de Minas, conhecendo cada curva, cada subida íngreme, cada descida perigosa. A moto era sua companheira de solidão, sua forma de conversar com Deus, sem precisar entrar numa igreja. Mas há quase uma década, num final de tarde nublado de março, um acidente em uma estrada de terra o deixou com uma fratura grave na perna direita. Ele ainda se lembra do som, o estalo seco do osso quebrando, o grito que arrancou da própria garganta, o cheiro de terra molhada misturado ao medo. O problema não foi só o osso quebrado. Ele desenvolveu uma síndrome rara, chamada de distrofia simpática reflexa. A dor crônica e progressiva tomou conta de tudo, como um invasor silencioso que foi, dia após dia, roubando sua mobilidade, sua independência, sua alegria. Depois de anos tentando tratamentos que esvaziaram suas economias e encheram seu corpo de cicatrizes invisíveis, depois de médicos que balançavam a cabeça com pena nos olhos, ele precisou amputar a perna. Foi numa manhã fria de julho. Ele lembra do teto branco do hospital, das palavras do médico que pareciam vir de muito longe, da mão da mãe apertando a sua com força, tentando passar uma coragem que ela mesma não tinha. A liberdade que ele tanto amava parecia ter ido embora junto com aquela perna, levada em uma bolsa cirúrgica para algum lugar que ele preferia não imaginar. Mesmo usando cadeira de rodas, Rafael era conhecido na vizinhança como o cara do sorriso fácil. Nunca deixou de ajudar os outros, mesmo quando sua própria vida parecia um quebra-cabeça sem solução. Vivia consertando ventiladores barulhentos, bicicletas enferrujadas de meninos que sonhavam em ser ciclistas e até fogões velhos para vizinhos que nem podiam pagar. Sua oficina improvisada no quintal virou ponto de encontro, lugar onde as pessoas levavam mais do que objetos quebrados. Levavam suas angústias, suas histórias, suas esperanças de que algo pudesse ser consertado. Foi num desses concertos que conheceu Clara. Ela tinha acabado de voltar para a cidade depois de viver um tempo em São Paulo, onde trabalhava como assistente social num abrigo para mulheres. A capital a havia deixado cansada, com os olhos cheios de histórias tristes demais para carregar sozinha. Precisava arrumar um ventilador antigo da avó, que havia falecido há 3 meses. O único que fazia o quarto ter cheiro de infância, aquele cheiro de talco e bolo de fubá, de tardes preguiçosas e histórias contadas antes de dormir.
Rafael consertou o ventilador sem cobrar nada, suas mãos ágeis desmontando e remontando cada peça com uma delicadeza que contrastava com a força bruta que tinha quando mexia com motos. E ficou conversando na porta da oficina enquanto o sol se punha atrás dos morros. Ficou rindo das histórias que ela contava sobre a avó teimosa. Ficou olhando nos olhos dela e vendo algo que há muito tempo não via em ninguém. Alguém que o enxergava por inteiro. Os dois começaram a conversar todos os dias. Clara voltava com qualquer desculpa. Uma torradeira que fazia barulho estranho, um rádio que chiava, uma luminária que piscava. Primeiro falavam sobre bobagens. O calor insuportável de novembro, a novela que todo mundo assistia, o cachorro da vizinha que latia demais e mantinha o quarteirão inteiro acordado. Depois, conforme a confiança foi crescendo como uma planta que ninguém plantou, mas que insiste em nascer, começaram a falar sobre sonhos esquecidos, medos guardados no fundo da gaveta, saudades que doíam no peito. Rafael, mesmo com todas as limitações físicas, mostrava uma força absurda por dentro. Era como se a perna que perdeu tivesse deixado espaço para algo maior crescer ali. Uma aceitação, uma paz que poucas pessoas conseguem encontrar, mesmo com o corpo inteiro. E Clara sentia algo que nunca tinha sentido com ninguém antes. Verdade. Não havia máscaras entre eles. Não havia jogo de sedução calculado. Era tudo cru, real, dolorosamente honesto. Você me olha como se eu ainda tivesse duas pernas, ele disse um dia sem graça, mexendo numa chave de fenda velha só para ter onde colocar as mãos nervosas. Clara sorriu daquele jeito que fazia os olhos ficarem pequenos e respondeu com a voz embargada. E você me olha como se eu nunca tivesse sido machucada. A partir dali, eles não se soltaram mais. Era como se duas almas perdidas tivessem finalmente encontrado o caminho de volta para casa. Clara nunca se importou com a cadeira de rodas. Seus amigos de São Paulo achavam estranho. Alguns até ousavam perguntar se ela tinha certeza, se não estava confundindo compaixão com amor. Mas ela sabia a diferença. Eu não me apaixonei por onde ele anda, dizia rindo, com aquela risada franca que fazia todo mundo ao redor sorrir também, mas por onde ele me leva, mesmo parado. E era verdade. Rafael a levava para lugares dentro dela mesma que ela havia esquecido que existiam. Lugares de esperança, de alegria simples, de amor sem condições. Com o tempo, depois de meses de conversas na calçada, de mãos dadas no sofá velho da sala dele, de olhares que diziam mais que palavras, os dois decidiram se casar. Era para ser algo simples, só para família e amigos próximos, mas cheio de amor em cada detalhe cuidadosamente escolhido. Ela cuidou das flores, margaridas brancas que cresciam selvagens no terreno baldio, dos convites feitos à mão com papel reciclado e até do vestido da irmãzinha que seria dama de honra, e não parava de ensaiar a caminhada solene pelo corredor. Rafael cuidou da surpresa. Durante 3 meses, sem que ela soubesse, ele vinha treinando com uma prótese que havia conseguido através de uma campanha solidária que o fisioterapeuta organizou. O fisioterapeuta, Dr. Maurício, ia até a oficina abandonada nos fundos da casa dele, onde ensaiavam cada passo, cada movimento, cada equilíbrio precário. Ele queria, no dia do casamento, caminhar até ela. Não importava a distância. Poderiam ser 2 passos ou 20, tanto faz. O que importava era o significado, a preparação silenciosa. A decisão de Rafael de tentar andar de novo não foi tomada num rompante de euforia. Veio numa daquelas madrugadas silenciosas e pesadas, quando Clara dormia ao seu lado, respirando suavemente, e ele, sem conseguir pregar o olho, encarava o teto do quarto com a cabeça cheia de pensamentos que rodavam em círculos. O casamento se aproximava, e embora soubesse no fundo da alma que ela o amava exatamente como ele era, com todas as cicatrizes, limitações e medos,
Ele sentia que precisava fazer aquilo. Não por vaidade, não para provar nada para os outros que o olhavam com pena disfarçada de simpatia, mas por gratidão, por amor, por ela, que havia escolhido ficar quando tantos teriam ido embora. E por si mesmo, para provar que ainda havia vida pulsando forte dentro daquele corpo que tanto o havia traído. Era como se aquele gesto simbolizasse algo maior do que andar. Era provar para a vida que ainda podia ir além, que não estava pronto para aceitar o final da história. Os treinos começaram às escondidas, numa terça-feira chuvosa em que Clara tinha ido visitar a mãe no interior. Rafael sabia que, se contasse seus planos, ela tentaria impedi-lo. Não por falta de apoio ou por não acreditar nele, mas por medo de que ele se machucasse, de que a frustração de uma possível falha o destruísse por dentro. Então, guardou o segredo como quem guarda um diamante no bolso, com cuidado, com medo de perder. O fisioterapeuta Dr. Maurício foi o único que entrou no segredo. Um homem calado, de meia idade, com cabelos já grisalhos e mãos firmes que tinham visto todo tipo de dor humana. Ele dizia mais com o olhar do que com palavras, e entendia o que Rafael precisava sem que precisasse explicar. A cada passo falso, a cada queda no chão de cimento frio da oficina, que deixava hematomas roxos nos joelhos, Rafael soltava um palavrão que aprendeu nos tempos de mecânico, suava, como se tivesse corrido quilômetros, chorava lágrimas de raiva e frustração. Mas não desistia. Nunca desistia. Não é pela perna, dizia entre dentes cerrados, com a mandíbula tensa e os olhos vermelhos. É pelo amor da minha vida. Dr. Maurício apenas assentia, ajudava-o a levantar, ajustava a prótese e recomeçavam. Eram sessões de 2, 3 horas, 3 vezes por semana. Rafael voltava para casa exausto, com o corpo doendo em lugares que nem sabia que existiam, mas com o coração um pouco mais cheio de esperança. Enquanto isso, Clara corria atrás dos preparativos do casamento com a energia de quem estava realizando um sonho. A grana era curta. Eles juntaram as economias de meses, cada moeda guardada com sacrifício. Mas a vontade de celebrar o amor era imensa, transbordante. Ela vendeu brigadeiros na feira aos sábados, acordando às 5 da manhã para fazer centenas de docinhos, costurou almofadas de lembrancinha até tarde da noite com os dedos doloridos e contou com a ajuda generosa das vizinhas para fazer os quitutes da festa. A alegria nos olhos dela ao falar do casamento, ao mostrar cada detalhe planejado com carinho, deixava Rafael ainda mais determinado. Mas ele também carregava um medo enorme, pesado como uma pedra no peito. E se não conseguisse? E se caísse na frente de todos, no momento mais importante? E se no meio da cerimônia, quando todas as esperanças estivessem depositadas naquele instante, o corpo não obedecesse e ele desabasse como um boneco de pano? Houve dias em que pensou seriamente em desistir. Em um deles, após uma queda particularmente forte, em que bateu o ombro com violência contra uma bancada de metal, ficou no chão por mais de meia hora, olhando o teto empoeirado da oficina, a respiração falha, o rosto encharcado de lágrimas que não eram só de dor física. Foi quando ouviu a voz de Clara do lado de fora, cantarolando baixinho e chamando por ele com uma marmita nas mãos. Aquela comida feita com amor que sempre tinha gosto de infância. Escondeu a prótese rapidamente atrás de uma pilha de pneus velhos e fingiu estar limpando uma velha bicicleta infantil que alguém havia deixado para conserto. Ela entrou sorrindo, o abraçou por trás, colocando a cabeça no seu ombro, e disse com aquela voz suave que sempre o acalmava: "Você tem ideia de como eu tenho sorte de te amar?" Naquele instante, mesmo caído por dentro, destroçado pela dúvida, ele se levantou mais uma vez. Porque era por ela. Sempre foi por ela. Com o tempo e a persistência teimosa que só o amor consegue alimentar, Rafael passou a dar pequenos passos sem apoio.
Usava as muletas só para equilíbrio inicial. Depois largava e ficava ali, tremendo todo, os músculos gritando em protesto, mas de pé. A prótese era desconfortável, pesada, uma companheira estranha que ele precisava aprender a amar. E a cada movimento exigia muito mais do que força física. Era emocional. Era uma batalha com o próprio corpo, com as lembranças vívidas do acidente, com o trauma de ter perdido a perna que amava acelerar pelas estradas empoeiradas de Minas. Mas todo esse peso se tornava mais leve, quase suportável, quando ele fechava os olhos e pensava no sorriso de Clara ao vê-lo caminhar. Ele não queria flores, não queria aplausos, não queria ser chamado de herói. Queria apenas vê-la chorar de alegria, ver aquele brilho nos olhos dela que aparecia quando algo a tocava profundamente. Do lado de fora daquela oficina empoeirada, ninguém sabia de nada. Nem os irmãos de Rafael, que sempre o visitavam aos domingos, nem os padrinhos que haviam sido escolhidos com carinho, nem os amigos de infância que cresceram com ele correndo descalço pelas ruas de terra. Tudo era cuidadosamente planejado para parecer normal, cotidiano. Ele continuava usando a cadeira nos eventos, nas fotos pré-casamento que fizeram num pôr do sol alaranjado, nas visitas à família dela que sempre o recebiam com abraços apertados. Se eu conseguir ficar em pé naquele dia, mesmo que por pouco tempo, mesmo que sejam só alguns segundos, vai ser o suficiente. Repetia como um mantra enquanto treinava, as palavras ecoando na oficina vazia. Não precisava andar pelo salão inteiro. Não precisava dançar. Só precisava dar 2 passos. 2 passos de amor, de gratidão, de recomeço. A véspera do dia especial. No dia anterior ao casamento, quando tudo já estava pronto e só restava esperar, Rafael teve uma pequena crise de dor aguda. A fisioterapia intensiva dos últimos dias forçou músculos que ele nem lembrava mais que existiam. Nervos que protestavam contra aquele esforço súbito. Ele pensou em desistir, em aceitar que talvez tivesse sido pretensioso demais, orgulhoso demais em achar que poderia vencer seu próprio corpo. Chorou sozinho no banheiro às 3 da manhã, o rosto colado no azulejo frio, o corpo tremendo não de dor, mas de medo. Medo de decepcionar, de falhar, de ver a esperança nos olhos dela se transformar em preocupação. Mas, no silêncio da madrugada que parecia eterno, ouviu Clara rindo no quarto com a irmã dela, falando da ansiedade para o grande dia, dos nervos que faziam a barriga revirar, da felicidade que transborda do peito. Aquela risada cristalina, genuína, foi o que ele precisava. Foi como uma injeção de coragem direto na veia. Saiu do banheiro decidido, os olhos ainda vermelhos, mas a determinação renovada. Iria até o fim, custasse o que custasse, porque o amor verdadeiro não é sobre desistir quando fica difícil. É sobre continuar mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. O dia do casamento amanheceu quente, com céu limpo de um azul impossível e cheiro de pão fresco, vindo das casas vizinhas que acordaram cedo para preparar as receitas especiais. Clara acordou antes do despertador, com o coração acelerado e as mãos suando. Ela nunca havia sonhado com um casamento grandioso, com vestidos de grife ou festas suntuosas. Mas aquele dia tinha um brilho especial. Uma magia que ela podia sentir no ar. O vestido era simples, feito à mão por Dona Conceição, a costureira do bairro que chorou de emoção ao tomar as medidas, mas a fazia se sentir como uma princesa saída de um conto de fadas. O cabelo preso com tranças delicadas, o colar da mãe no pescoço, a única joia que possuía e que carregava 3 gerações de histórias de amor. Quando se olhou no espelho embaçado do banheiro, com os olhos já úmidos antes mesmo de a cerimônia começar, pensou, não é só um casamento, é um renascimento, é o começo de tudo que realmente importa. Rafael, por outro lado, mal conseguia respirar.
Acordou com o estômago embrulhado, as mãos tremendo tanto que precisou da ajuda do irmão para abotoar a camisa branca. Chegou cedo à igreja, ainda na cadeira de rodas, cumprimentando os convidados que já começavam a chegar com sorrisos nervosos. A prótese já estava colocada, escondida por baixo da calça social adaptada que a mãe havia ajustado com tanto carinho. Apenas o fisioterapeuta, Dr. Maurício, escondido discretamente entre os convidados na terceira fileira, sabia do plano. O coração de Rafael batia tão forte que ele quase pediu para cancelar tudo, para esquecer aquela loucura e apenas aproveitar o dia como estava planejado originalmente. Mas quando Clara entrou pela porta da igreja, ao som da marcha nupcial, tocada no órgão velho e desafinado, com os olhos brilhando como duas estrelas e o sorriso mais sincero que ele já havia visto em toda a sua vida, tudo se silenciou. O mundo parou. As dúvidas sumiram como fumaça. Naquele instante, Rafael soube com absoluta certeza. Ele ia conseguir. Não por ele, por ela, por eles, por aquele amor que havia transformado sua vida e dado sentido onde antes só havia dor. O momento da verdade. Quando o padre anunciou com aquela voz grave e solene: "Convido todos a se colocarem de pé", Clara automaticamente virou-se para sorrir para Rafael, achando que ele ficaria na cadeira, como sempre, como em todos os eventos que haviam participado juntos. Mas seu coração quase parou quando viu que ele estava com as mãos firmemente apoiadas nos braços da cadeira, os nós dos dedos brancos de tanta força. Levantou devagar, cada músculo do corpo gritando em protesto, cada terminação nervosa enviando sinais confusos para o cérebro. O salão ficou em choque. Silêncio total, tão profundo que era possível ouvir a respiração coletiva parar. As crianças pararam de mexer, os bebês pararam de chorar, até o vento lá fora pareceu conter o fôlego. Rafael, cambaleando como um marinheiro em alto mar, o corpo inteiro tremendo com o esforço descomunal, ergueu-se completamente. Um passo, depois outro. As pernas ameaçavam ceder a cada segundo, mas ele continuava. Clara soltou o buquê que caiu aos seus pés, como pétalas de uma oração. A emoção travou sua voz em algum lugar na garganta. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto, molhando a maquiagem cuidadosamente aplicada. E ela não se importava nem um pouco. Ele parou diante dela, os olhos encontrando os dela, e naquele olhar havia anos de dor transformada em amor, de limitações transformadas em superação, de medo transformado em coragem. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma era necessária. As palavras seriam pequenas demais, insuficientes demais para conter o tamanho daquele momento. Só havia aquele olhar que dizia tudo. Eu te amo, de 1000 maneiras diferentes. Obrigado por me fazer acreditar de novo. Você é meu milagre. Eu escolheria você de novo em todas as vidas. Um abraço longo, apertado, desesperado, como se o mundo tivesse parado ali mesmo e o tempo tivesse perdido o sentido. Ela podia sentir o coração dele batendo forte contra o dela, 2 batidas que se sincronizavam num ritmo único. As palmas vieram depois, começando com Dona Maria da Esquina e se espalhando como ondas, acompanhadas de choro aberto, de suspiros que eram meio riso, meio lágrima, de uma esperança renovada em cada coração presente. O impossível havia acontecido. Não por milagre vindo dos céus, mas por amor. Um amor que andava, mesmo quando o mundo inteiro dizia que não poderia mais andar. Depois do sim, o casamento continuou com os olhos dos convidados ainda marejados, rostos molhados pelas lágrimas que ninguém se dava ao trabalho de enxugar, como se todos tivessem presenciado algo sagrado. Mas ali, ninguém acreditava em sorte ou mágica barata. O que todos tinham visto com seus próprios olhos, que ainda não acreditavam completamente, era a força bruta de um homem que decidiu não aceitar seus limites como sentença final.
Rafael se sentou novamente na cadeira após o abraço que pareceu durar uma eternidade e, ao mesmo tempo, ter sido curto demais. Exausto até os ossos, cada célula do corpo pedindo descanso, mas com o sorriso mais verdadeiro, mais completo que já havia estampado o seu rosto em toda a vida. A cerimônia seguiu, mas cada palavra, a partir dali, carregava um novo significado, um novo peso. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nos dias fáceis e nos impossíveis, nunca soou tão real, tão verdadeiro, tão vivido. Não eram mais palavras decoradas repetidas em todas as cerimônias. Eram votos feitos com sangue, suor e lágrimas, esculpidos na carne viva da experiência. Na festa simples montada no salão paroquial, com suas cadeiras de plástico e suas mesas cobertas com toalhas coloridas, Rafael evitou andar. Aquele esforço monumental já tinha cobrado o preço, deixando seu corpo dolorido de uma forma que ele sabia que sentiria pelos próximos dias. Mas ele estava em paz, uma paz profunda, do tipo que vem de ter dado tudo de si, de ter ido além do que achava possível. E Clara parecia ter sido tocada por algo divino. Ela não parava de sorrir. Um sorriso permanente que parecia ter sido tatuado no rosto, como se quisesse guardar cada segundo daquela tarde numa caixinha invisível dentro do peito para abrir nos dias difíceis que viriam. Os dois dançaram sentados, abraçados, embalados ao som de uma música que falava sobre recomeços e novos amanheceres. E era exatamente isso o que estavam vivendo. Um novo começo, uma nova história escrita sobre as cinzas da antiga. Os dias seguintes foram de descanso necessário, mas também de transformação profunda. A história dos dois se espalhou pelo bairro como fogo em palha seca, depois pela cidade inteira, e em pouco tempo chegou até a uma reportagem de televisão que queria transformá-los em manchete. Mas Rafael recusava terminantemente ser chamado de herói ou exemplo de superação. Eu só queria mostrar para a mulher da minha vida o quanto ela me inspira, o quanto ela me fez acreditar que eu poderia ser mais do que minhas limitações. Dizia com a simplicidade de quem fala uma verdade óbvia. O que mais o surpreendia não era a repercussão ou os convites para palestras. Era perceber como sua história estava ajudando outras pessoas espalhadas pelo país a acreditarem novamente no amor e na superação, a não desistirem de si mesmas. A vida continua. Aos poucos, com paciência e persistência, Rafael foi ganhando mais firmeza nos passos. Passou a caminhar pequenas distâncias dentro de casa, segurando nos móveis, depois até a padaria da esquina onde comprava o pão matinal, depois até a praça, onde os velhinhos jogavam dominó. Ainda usava a cadeira em muitos momentos. Nos dias de dor, nos dias de cansaço, nos dias em que simplesmente não tinha vontade de provar nada para ninguém. Mas agora, era ele quem decidia quando. E essa liberdade, essa escolha, valia mais do que qualquer medalha ou reconhecimento. Clara seguia ao lado dele. Agora não apenas como noiva ou namorada, mas como esposa, cúmplice e parceira de jornada. O que eles construíram ali ia muito além do casamento formal registrado em cartório. Era um pacto de coragem, uma promessa de continuarem escolhendo um ao outro todos os dias, mesmo quando fosse difícil, mesmo quando o mundo dissesse que não valia a pena. Num sábado qualquer, daqueles sem nada de especial marcado na agenda, sentados na calçada de casa com 2 copos de café fumegante e o cachorro vira-lata deitado aos pés, roncando suavemente, Rafael olhou para Clara com aquele olhar que ela já conhecia bem e disse: "Você sabe que não foram meus passos que te emocionaram naquele dia, né?" Ela riu daquela forma que fazia os olhos ficarem pequenos, tomou um gole de café e respondeu: "Claro que sei. Foram os passos que você deu antes, sozinho, sem ninguém ver, caindo e levantando de novo. Foi o amor por trás deles.
Foi a escolha de tentar mesmo sem garantias. E os dois se abraçaram, como se o mundo ainda estivesse aprendendo a amar, com a mesma intensidade, a mesma verdade crua e bonita. A oficina, onde Rafael treinava em segredo, virou um pequeno espaço comunitário, onde ele passou a ajudar outras pessoas com deficiência a adaptarem suas casas, suas bicicletas, seus carros ou até a própria vida. Cada um caminha de um jeito diferente. Ele dizia para cada pessoa nova que chegava com olhos cheios de dúvida. Mas todo mundo pode ir longe, pode chegar onde precisa, se tiver alguém segurando sua mão e acreditando junto com você. Clara, por sua vez, inspirada pela própria jornada, começou um projeto social com mulheres que cuidam de familiares com necessidades especiais. Aquelas mulheres invisíveis que carregam o mundo nos ombros e raramente recebem um abraço ou um "você está fazendo um bom trabalho". Eles haviam transformado a dor em ponte e o amor em estrada. Uma estrada torta, cheia de buracos, mas que levava para algum lugar que valia a pena. O que começou como uma surpresa de casamento virou uma corrente silenciosa de transformação que tocou dezenas, depois centenas de vidas. Não era sobre Rafael andar, nunca foi realmente sobre isso. Era sobre acreditar que algo bom ainda pode nascer, mesmo quando a vida parece ter tirado tudo, quando o chão desaparece debaixo dos pés, quando tudo indica que a história acabou. Era sobre escolher amar e ser amado, com todas as imperfeições, com todas as cicatrizes visíveis e invisíveis, com todas as limitações que fazem parte de ser humano. Porque, como Clara sempre dizia enquanto segurava a mão dele caminhando devagar pela rua, o corpo muda, envelhece, adoece, se transforma. A alma é que fica. É a alma que a gente escolhe amar todos os dias. E se você tivesse visto o olhar dela naquele altar, os olhos transbordando lágrimas de uma felicidade tão pura que dói no peito, entenderia tudo sem precisar de nenhuma palavra. Entenderia que o amor verdadeiro não é sobre perfeição ou facilidade. É sobre escolher ficar, sobre escolher tentar, sobre escolher acreditar que juntos, mesmo mancando, vocês podem chegar a qualquer lugar que valha a pena. Rafael e Clara não tiveram um final de conto de fadas. Tiveram algo melhor, tiveram um começo real, honesto, construído sobre a fundação sólida de quem conhece a dor e ainda assim escolhe a esperança. E naquela igreja simples no alto do morro, naquele momento impossível em que um homem se levantou quando todos achavam que não poderia, o amor provou que ainda é a força mais poderosa que existe. Não porque vence todas as batalhas, mas porque nos dá coragem para continuar lutando.